Este é o som do domínio da guerra com o Major-General José Arnão Moreira. Bem-vindo, General. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. No início da próxima semana assinala-se um mês desta guerra entre Israel e o Hamas, numa altura em que já se iniciou a manobra terrestre. General, que ponto de situação podemos hoje fazer sobre o conflito? Muito bem. Bom, um mês e não há nenhum sinal de que o conflito esteja para abrandar. Pelo contrário. Eu gostaria de fazer a minha intervenção com base em três grandes áreas. A primeira é o ambiente muito tenso, talvez cada vez mais tenso, que se vive do ponto de vista do ambiente político-estratégico na zona. E depois falaria um bocadinho sobre a parte diplomática e militar. Esta semana caracterizou-se por um agudizar das declarações dos diferentes líderes envolvidos neste conflito. Por um lado, Israel continua a reafirmar a sua intenção de eliminar a estrutura militar e a capacidade de administração do Hamas no território de Gaza e anunciou também que vai cortar aquilo que era uma das fontes de rendimento de muitos dos habitantes de Gaza, que era trabalharem em Israel. Israel, ao longo dos anos, tinha feito uma espécie de contrato que ajudava a suportar também a economia de Gaza, que era permitir que um conjunto muito considerável de trabalhadores de Gaza pudesse trabalhar em Israel e, portanto, emitia um conjunto de vistos que permitia passarem a fronteira, irem trabalhar em Israel circular, e, portanto, isso ajudava, era uma das formas de ajudar a economia de Gaza. Mas, na verdade, Israel também, a certa altura, sobretudo no dia 7, descobriu que o Hamas tinha recolhido muita informação estratégica com base nestes trabalhadores, isto é, quando no dia 7 os militantes do Hamas invadiram as cidades, eles sabiam já dentro de cada uma das cidades onde é que estava a estação da polícia, onde é que estavam armazenadas as armas que normalmente servem para o apoio imediato destas populações. Dirigiram-se imediatamente a todos estes locais. Israel começou a pensar que muitos destes trabalhadores também teriam certamente simpatias pelo Hamas e se poderiam transformar como informadores junto do Hamas daquilo que eram as localizações estratégicas de pontos de grande vulnerabilidade de Israel. E, portanto, Israel cortou o que vai certamente agravar também as condições económicas em Gaza. Depois, o Ayatollah Ali Khamenei, nesta madrugada, vem dizer isto. Israel vai ser destruído numa questão de dias. Portanto, aumentou, digamos, a parada relativamente àquilo que é a sua visão da destruição de Israel. Hoje vai discursar, é um discurso que se aguarda atentamente, o líder Hezbollah, o Sayed Nasrallah, que ainda não tinha, digamos, falado diretamente, aparecido em público durante esta fase, e que irá hoje falar e, portanto, iremos perceber também, tentar interpretar o teor das suas declarações. E depois há um conjunto de países, os mais diversos em todo o mundo, que têm tido relações, que têm tido declarações ou ações, na sua grande maioria, contrárias ao Estado de Israel. Eu saliento, por exemplo, a Tunísia, que tem um decreto que vai passar no Parlamento, onde passam a ser criminalizadas todas as relações de natureza comercial pelos vários atores que possam ligar-se a Israel. Portanto, deste ponto de vista político-estratégico, nós vivemos um momento de grande tensão. Não há aqui mostra nenhuma de que mesmo a este nível o ambiente possa estar a distender. Depois, há a questão diplomática. É preciso ver que Anthony Blinken chegou hoje a Israel para mais uma ronda de conversas. Já é a segunda vez que Blinken vai lá e Joe Biden também já esteve. O que significa que os Estados Unidos levam muito a sério os desenvolvimentos que estão a ocorrer neste momento por ali. Qual é a grande preocupação dos Estados Unidos? Israel
Israel está cercado, não é só... nós, quando vemos a uma escala geográfica muito pequenina, dizemos que Israel cerca Gaza. Certo, mas se olharmos na escala seguinte, nos afastamos um bocadinho, o que vemos é que Israel está cercado de um conjunto de inimigos que visam a sua destruição. E que não é de hoje. E que não é de hoje. E, portanto, é preciso conter, pelo menos, evoluções desagradáveis em 2 desses países. São a Jordânia e o Egito. Porque os outros são Estados falhados, não é? O Líbano é um Estado falhado, a Síria é um Estado falhado, etc. O Irão tem vindo a destruir todos os Estados à volta e gostaria, certamente, de criar na Jordânia também mais um Estado falhado onde possa manipular cordelinhos e, portanto, encontrar mais uma nova ameaça sobre Israel. Ora, a administração americana está muito convencida de que a chave para que seja possível conter este processo de destruição das amizades a Israel, que se encontram agora neste momento reduzidas ao Egito e à Jordânia, seja um apoio humanitário efetivo que se possa levar para Gaza. Isto, do ponto de vista daquilo que é a percepção americana, parece-me a sua grande intenção. Mostrar que é possível fazer chegar ajuda humanitária e, com isso, diminuir o conjunto de tensões que se verifica na zona. E depois há a questão de natureza militar. Bom, a operação militar de Israel é uma operação clássica, não tem nada de especial. É o que faria qualquer exército ocidental em qualquer operação no mundo. Começa numa primeira fase com uma operação de natureza aérea e, portanto, ao bombardeamento de todas as infraestruturas que, de alguma maneira, estão ligadas ao comando e controle ou ao armazenamento logístico, à produção de equipamento militar, etc. do Hamas. Essa fase foi basicamente concluída, a fase da destruição dos alvos já identificados nesta fase. Mas depois começa a necessária invasão terrestre. É sempre assim do ponto de vista da aplicação do poder militar pelo Ocidente alargado. O seu conceito de operação tem a ver com seccionar o território. Isto é, Israel não entende que tenha capacidade de conduzir uma operação sobre todo o território simultaneamente e, portanto, resolveu dividir o território a meio. A parte norte é a parte das suas preocupações, porque é sobretudo em Gaza, na cidade de Gaza, que está a norte, portanto, onde Israel identifica o conjunto das grandes capacidades militares do Hamas, portanto, essa é a sua prioridade e a sua intenção era que a população estivesse mais protegida e fosse enviada para sul. E, portanto, Israel já cortou efetivamente as ligações entre o norte e o sul. E, portanto, vai neste momento agora realizar o que é normalmente uma operação de cerco. A operação de cerco em Israel corresponde a 2 fases. A primeira fase foi avançar os seus elementos blindados e mecanizados até à periferia da cidade. E, portanto, como estava em terreno aberto, essas tropas iam protegidas. Mas neste momento, agora que chegou à periferia da cidade, certamente que competirá às equipas de infantaria, às unidades de infantaria, progredir agora dentro da cidade, uma progressão que é muito difícil, que terá certamente também muitas baixas do lado israelita e que, dependendo agora da oposição que o Hamas vá conseguindo, irá certamente trazer também mais destruição para a cidade de Gaza. E, portanto, isto é uma operação que pode demorar muitas semanas, muitos meses. Não sabemos quanto tempo é que dura uma operação deste género. E é para isto que temos que estar preparados, para uma operação muito longa. Todas as guerras têm uma componente mediática muito forte que acaba por influenciar as nossas percepções e opiniões sobre os conflitos. General Arno Moreira, como é que Israel e o Hamas estão a gerir esta guerra nas televisões e nos corações? É verdade. Bom, qualquer guerra tem hoje imagens, porque todos os combatentes também têm telemóveis que vão fazendo os seus filmes. No dia 7, quando o Hamas entrou nas cidades israelitas para matar os cidadãos israelitas, os seus militantes iam equipados com câmaras vídeo para registar todos os momentos daqueles massacres. E, portanto, não faltam imagens para alimentar o enorme vontade do consumo mundial de imagens de tragédia.
Nós temos que ver que não só a guerra tem hoje imagens, como a guerra se faz também através de imagens. Não se faz exclusivamente do ponto de vista militar. E as imagens alteram as nossas percepções. E as nossas percepções mudam as nossas opiniões. Aliás, como temos vindo a falar aqui no domínio da guerra. A falar, isto é, quem ouviu as declarações dos líderes europeus a seguir ao 7 de outubro não reconhece que sejam os mesmos líderes que estejam a falar agora. Porque, entretanto, mudaram também as percepções e também mudaram as suas opiniões. Os canais de notícias, hoje em dia, emitem 24 horas por dia e têm que estar constantemente a ser alimentados de imagens, de vídeos, etc. sobre a guerra. Ora, o que é que acontece com este novo fenómeno? É que quando não há imagens, são repetidas as mesmas. As mesmas imagens da destruição do campo de refugiados feito recentemente esta semana por Israel, em Jabalia, foram repetidas pelo menos 400 vezes por cada uma das televisões ao longo de um único dia. O que significa que a mesma imagem não é transmitida apenas uma vez, como era nos telejornais antigos, não é? Em que nós tínhamos uma imagem. Não, nos canais agora de 24 horas... Sim, notícias 24 horas. 24 horas estão sempre a passar. Isto é, Israel acabou por fazer aquele ataque 400 vezes, porque as imagens estão sempre a ser repetidas ao longo do dia. Ora, Israel não está a ganhar a guerra mediática. Isso vê-se pela alteração de muitas das percepções que nós vemos traduzida em declarações por todo o mundo. E não está porque não está a alimentar com imagens a fome de imagens que os canais têm. Isto é, Israel, basicamente o que faz é uma coisa que, do meu ponto de vista, o ponto de vista da comunicação estratégica, se não deve fazer. Isto é, mostra apenas um oficial, porta-voz das Forças Armadas, a falar sobre o conjunto de operações. Isto é, isto até reforça de alguma maneira a mensagem do Hamas desta excessiva militarização da operação. E não chega ao coração de ninguém. E não chega ao coração de ninguém. Israel tem que ter um centro de produção estratégica de notícias que ajude também nas redes sociais, nos canais de televisão, etc., a passar mensagens que sejam favoráveis a Israel. Não pode deixar ao Hamas e à sua tremenda máquina de propaganda o terreno livre, porque a guerra não se ganha só do ponto de vista militar, é preciso ganhar do ponto de vista das percepções. Portanto, Netanyahu, que certamente ouve o nosso programa com atenção, certamente estará a preparar uma equipa estratégica para dar informações que possam alimentar positivamente os canais de notícias, porque senão vai continuar a ter 400 vezes por dia a mesma imagem da destruição do campo de refugiados de Jabalia. É preciso, a comunicação estratégica é muito importante e, do meu ponto de vista, Israel está a deixar ao Hamas uma liberdade completa neste ponto. E depois as percepções, naturalmente, que se vão alterando. Nos últimos dias houve desenvolvimentos promissores na fronteira de Rafah, com centenas de pessoas com passaporte estrangeiro a serem autorizadas a sair, bem como dezenas de feridos graves a serem retirados para tratamento em hospitais egípcios, mas não deixamos de ouvir falar na pausa humanitária. General, como é que se gera uma pausa humanitária durante um conflito com esta intensidade a que assistimos? Sim, nós assistimos em muitos conflitos a pausas humanitárias, dadas por um lado e por outro, muitas vezes até com o acordo de ambas as partes. Elas destinam-se, por exemplo, na Ucrânia já vimos várias vezes isso, quando foi necessário, por exemplo, organizar colunas de refugiados ucranianos que tinham ficado presos, digamos, no território ocupado pela Federação Russa, organizaram-se saídas humanitárias, estabeleceu-se um percurso e as pessoas nos seus automóveis, com as suas famílias, retiraram-se durante essas pausas de um lugar para o outro. Portanto, são pausas que obrigam ao reconhecimento de um determinado percurso e que as pessoas podem ocupar durante um determinado período de tempo curto. Portanto, uma pausa humanitária não precisa de ser de 200 dias, pode ser apenas de 3 horas, ou de 4 horas, ou de 5 horas. Portanto, o que é preciso aqui fazer, e como Netanyahu nos está ardamente a ouvir,
Israel não pode ser obrigado a fazer uma pausa humanitária. Tem que ser Israel a tomar a iniciativa de a fazer. Israel tem que dizer assim: por minha decisão unilateral, eu vou estabelecer um corredor humanitário durante 6 horas entre aqui e ali. Isto prejudica as operações militares? Pois não. Prejudica. Não, sim, até pode ter prejuízo. Mas a guerra não se faz só das operações militares. Isto é, Israel, ao fazer isso, passa a liderar o processo, em vez de ser obrigado. É completamente diferente. Agora, depois da visita de Blinken, Israel vir dizer assim: eu vou fazer uma pausa humanitária. Isto dá a impressão que Blinken foi obrigar Israel a fazer uma pausa humanitária. Portanto, sentindo-se no ambiente internacional que a questão da pausa humanitária pode ser importante, isto tem que ser gerido por Israel. É Israel que tem que liderar este processo. E até para mudar as percepções, como falávamos. Para mudar as percepções, dizer, eu é que tomei a iniciativa de fazer esta pausa humanitária para, durante 2 horas, 3 horas, não sei o quê, um comboio de caminhões, de 200 caminhões, pudesse trazer apoio humanitário. Isto é, liderar os processos, não ser arrastado ou obrigado pelos processos. Netanyahu está a ouvir-nos e certamente que é sensível para esta questão. Israel não pode ser obrigado a isto. Sairá sempre derrotado e será obrigado a fazer. Israel tem que liderar, arranjar o conjunto de condições, naturalmente enquadradas dentro da perspectiva da sua operação militar, que lhe permita transmitir percepções positivas sobre este assunto, em vez de ser obrigado a correr atrás de um prejuízo. E onde é que estão os conselheiros neste momento? Não sei onde estão. Não. Nós aqui na Rádio Observador temos bons conselhos para dar. Eu espero que Netanyahu seja sensível a isto. Liderar os processos em vez de ser arrastado para eles com consequências muito graves. Depois, no final, faz a pausa humanitária e não fica sequer, digamos, com os louros, digamos, desta sua ação. Netanyahu faz favor de nos ouvir e agir em conformidade. Esta semana tivemos a oportunidade de ver vários vídeos sobre uma multidão em fúria que invadiu um aeroporto no Daguestão, à procura de cidadãos de Israel que tinham chegado num voo de Tel Aviv. As autoridades da Federação Russa apontaram o dedo a traidores instalados na Ucrânia que manipularam os manifestantes. General, estamos perante uma imensa cortina de fumo. Até nesta questão a Ucrânia é que é responsável por isto. Bom, aquilo que se passou no aeroporto de Makhatchkala é realmente inacreditável. É inacreditável. Como é que uma multidão enfurecida entra num aeroporto, começa a arrebentar com as portas, uma a uma, à procura de cidadãos judeus para os aniquilar, certamente, em face da fúria que nós vimos naquelas pessoas todas. A Federação Russa ficou preocupada e, portanto, esta questão da manipulação e de atribuir a manipulação a pessoas ligadas à Ucrânia é apenas uma forma de disfarçar um tremendo incómodo que isto causou. Porquê? Porque a Federação Russa esteve sempre muito atenta a este problema do Islão radical na Chechênia, por exemplo, no Daguestão, etc. O Daguestão são cerca de 3 milhões de habitantes, mas é uma república muito particular. É muito particular porque há imensos grupos étnicos e nenhum deles tem a maioria dentro do Daguestão. E, portanto, é um conjunto muito grande de grupos que se articulam com dificuldade. Ora, alguns desses grupos, como foi o caso que agora aconteceu, deixaram-se contaminar por aquilo que são os radicalismos que se passam a sul do Cáucaso. E veio imediatamente à ideia de Putin e da direção da Federação Russa que o Daguestão pode vir a transformar-se numa nova Chechênia. Como é que foi resolvido o problema da Chechênia?
se nós nos lembramos, houve 2 guerras na Chechênia e acabou com a destruição completa. A destruição completa, não ficou pedra sobre pedra. E depois, Kadyrov, para manter, digamos, os ânimos calmos. Pois Kadyrov sentiu logo aqui que esta ameaça estava outra vez a aparecer, da contaminação do Islão radical. E então o que é que veio anunciar? Veio anunciar que as polícias passam a disparar 3 tiros para o ar e o 4º tiro é diretamente no manifestante. Isto é, este problema continua muito sensível e esta ideia de que estava pacificada toda esta zona de influência islâmica na Federação Russa é apenas uma miragem, como mostraram estes acontecimentos. Continuam a ser estas populações muito influenciadas por tudo o que se passa no mundo islâmico e não há lei russa nenhuma que possa permitir que os ânimos se mantenham calmos. É como diz Kadyrov, isto já só lá vai a tiro e isto é muito preocupante para aquilo que é a estabilidade de uma república da Federação Russa. General Arnaud Moreira, esta semana temos o nosso ponto de mira sobre a história do nome Palestina e de como aquelas explicações simplificadas nos podem induzir em erro. O que é que nos diz a história? Quer dizer, quando eu escrevo um cartaz, é natural que eu ponha poucas palavras no cartaz. Ponho poucas palavras porque, para que ele seja sonante, não pode ter uma grande descrição. Isso compreende-se. Simplesmente, quando escrevemos poucas palavras num cartaz, também estamos a simplificar de tal maneira as coisas que, na verdade, estamos a transmitir ideias que são erradas. Eu fui à procura da origem do nome Palestina para tentar perceber muito bem estes cartazes que dizem Palestina para os palestinianos. Isto parece evidente, não é? Palestina para os palestinianos, para os portugueses. Portugal para os portugueses, como também durante a Guerra Fria se dizia África para os africanos. Então, são coisas que são muito simples, que entram rapidamente no nosso imaginário e com a qual, em princípio, sem uma discussão mais complexa e sem outros dados, parecemos concordar imediatamente. Simplesmente o nome Palestina não é o nome original da região. O nome original da região é Judeia, porque era a terra dos judeus. A Judeia era a guerra dos judeus. Como é que esta coisa passou de Judeia? Como é que isto passou de Judeia para Palestina? E esse é que é aquele aspecto que eu trago para aqui e que acho que é importante as pessoas saberem. Quando o Império Romano se expandiu para ali, para aquela zona do Levante, para a zona ali à volta de Jerusalém, algumas dezenas de anos antes de Cristo, os romanos chamavam aquela região a Judeia. Era a Judeia porque era a terra dos judeus. Havia outras tribos, certamente que havia outras tribos também, mas aquilo era, a tribo principal eram os judeus. Ora, quando Roma conquistou aquela região, numa primeira fase, deu muita liberdade aos representantes da Judeia para administrarem o território. E, portanto, Herodes foi um desses representantes. Um rei que administrou aquele território e dependia de Roma politicamente. Mas era um rei local, judeu, que exerceu o domínio daquela região ali à volta de Jerusalém, da Judeia, portanto. Os judeus, entretanto, começaram a revoltar-se contra os romanos. E os romanos não perdoaram e destruíram tudo o que puderam dali. E começaram primeiro por retirar toda a autonomia, isto é, depois da morte de Herodes, em vez de haver novos reis judeus, passaram a ser administradores romanos que ficaram com a missão de administrar a Palestina. E depois, por volta de 100 e tal depois de Cristo, zangaram-se de tal maneira com as revoltas dos judeus que disseram isto deixou de se chamar Judeia, passa a chamar-se Síria-Palestina. E é daí que veio o nome Palestino. Os culpados são os romanos de toda esta confusão que lançaram. Porquê? Para se vingarem dos judeus, substituíram o nome Judeia
por Síria. Já daí, não é? Já daí. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Foi Bom um fim de prazer, semana. um bom fim de Até semana sexta. para todos. Muito obrigado.